Olá, eu sou Luiz Lopes. Estamos aqui do lado exterior dos nossos estúdios, dos estúdios da TV Jucurutu. Você, amigo internauta que está chegando agora aí, através do Facebook, Instagram ou também no canal do YouTube, convido você a conhecer os nossos estúdios. Vem comigo! Aqui é onde fica a nossa sala de cortes, nossa sala de captação de áudio. Vamos conhecer um pouco aqui. Esse é o nosso diretor de produção, ele também que faz os cortes, ele que é responsável por toda a questão de captura de áudio e também da direção geral da nossa emissora. Agora nós vamos conhecer o nosso estúdio B, né? Na verdade, aqui nesse estúdio é onde nós fazemos as nossas gravações da TV Jucurutu. Conheça comigo. Aqui é o nosso estúdio, onde aqui vai sair as produções que vocês vão assistir aí no seu celular, no smartphone, até mesmo na sua Smart TV, no seu computador. É aqui, nesse estúdio, onde vai ser produzido, né, muitos dos programas que irão ser exibidos pela internet para você que está aí do outro lado. E nesse momento, nossas cortinas se abrem. Assista um pouco do que vai acontecer na nossa programação. A TV Jucurutu vai ser uma grande importância para a cidade de Jucurutu, como os pequenos proprietários de queijeiras artesanal, como eu sou fabricante de linguiça artesanal e Jucurutu, essa TV Jucurutu que estão apoiando aí, a TV Jucurutu. Tudo de bom, meu filho. Show! TV Jucurutu tá chegando aí para divulgar toda a arte jucurutuense, religiosidade, enfim, vai deixar as pessoas mais informadas, né, informatizadas com relação à cultura. A cultura em si, eu acredito que a TV vai mostrar bem a cara do jucurutuense. Com a chegada da TV Jucurutu para divulgar a nossa comunidade, a nossa cultura, a nossa religiosidade e ganha também os nossos clientes. O comércio, juntamente com a CDL, vai ser parceira da TV Jucurutu. Quero dar os parabéns aos idealizadores. Jucurutu só tem a ganhar com mais um canal de divulgação. Estou aqui para parabenizar essa equipe, na pessoa de Juninho Vocal, que teve essa ideia de trazer essa televisão, essa TV para Jucurutu, que vai acrescentar muito no esporte, na cultura, na religião, e tudo que bom vai acontecer vai passar na TV Jucurutu. Vem e vede, comunicar encontrando as pessoas como e onde estão. A TV Jucurutu é de suma importância para esse fato. Encontrar-se com as pessoas onde elas se encontram, na sua cultura, com a sua tradição e com a sua riqueza histórica. Vale a pena acolher este novo meio de comunicação para o nosso município. Vale a pena darmos as mãos e poder levar adiante mais um meio da comunicação. Queremos nos comunicar para poder melhor nos encontrarmos. Que Deus abençoe esse grande projeto da TV Jucurutu para o nosso povo. E para você que está aí assistindo a gente, para abrir com chave de ouro a nossa programação, o que vai rolar aqui na TV Jucurutu, nós preparamos uma matéria especial para você. Nós gravamos uma matéria com ele, doutor em História, historiador Nanael, que vai falar sobre a história de Jucurutu. Confira agora. Estamos aqui no sítio Tapera, município de Jucurutu. Hoje, a TV Jucurutu irá entrevistar ele, professor pedagogo e historiador Nanael. Ele que vai contar como foi o surgimento da cidade de Jucurutu. Vem comigo. Boa tarde, Nanael. Boa tarde, Luiz. Tudo bom, Nanael? Tudo bem. Nós iremos hoje conversar com você e pedir para que você fale sobre a criação do município de Jucurutu, como tudo começou, né, até os dias de hoje. A gente pode bater um papo? Sim, vamos sentar, por favor.
relação à história da nossa cidade, eu observo que as instituições, as pessoas se prendem muito ao dia 11 de outubro de 1935, que é a data da emancipação política, né? Mas um longo passado histórico que existe antes dessa data é muitas vezes esquecido e até ignorado. Porque para que Jucurutu se tornasse essa cidade emancipada, que foi criada no dia 11 de outubro daquele ano, de 1935, uma cidade que foi inaugurada, naquela ocasião foi inaugurada a instituição escolar, conhecida como Grupo Escolar Antônio Batista, já existia um representante do Banco do Brasil, agência de correio, o primeiro cartório do município, o mercado público, enfim, todos esses equipamentos. Mas antes dessa data, desse marco histórico, que não deixa de ser importante, existe todo um passado, que muitas vezes é esquecido, né? Então existe desfile de emancipação política, muitas vezes exposições, programações cívicas, mas uma data tão importante quanto essa, que é a data de fundação da nossa cidade, muitas vezes é esquecida, que é o dia 16 de agosto de 1862. Aí vocês me perguntam, mas por que essa data é considerada a data de fundação da nossa cidade? Porque Jucurutu, assim como tantas outras cidades da região do Seridó, do Rio Grande do Norte, surgiu em torno de igrejas, né, que muitas vezes surgiram como capelas. E a igreja matriz de Jucurutu, embora tenha na sua torre a datação de 1935, ela não foi construída em 1935. Em 1935 foi a torre. Na época era Padre Ambrósio, o vigário de Jucurutu. Então o que é que acontece? Existia uma família muito tradicional, muito ilustre aqui na região do Seridó, a família Batista, certo? Que tiveram origem em Jardim do Seridó, na fazenda Catururé. O patriarca dessa família, casado com a filha do fundador da cidade, né? João Batista dos Santos. E do casal João Batista dos Santos e Marcelina Maria da Conceição, nasceu uma grande prole. Entre esses filhos, Antônio Batista dos Santos, que casou-se com Ana Francelina de Souza, na antiga capela de Nossa Senhora dos Aflitos, em Jardim de Piranhas, e que depois se estabeleceu aqui em Jucurutu, né? Então, no ano de 1862, ele compareceu até o cartório de Caicó, que já era cidade, já era emancipada, né? Portanto, Jucurutu pertencia a Caicó nessa época, e ele legalizou a doação de 122 braças de terra para a constituição do patrimônio em invocação a São Sebastião, que é o nosso padroeiro, que por esse motivo é o nosso padroeiro. Então, antes dessa iniciativa de Antônio Batista, o que é Jucurutu hoje? Não existia nenhuma unidade territorial, não existia nenhuma referência de uma cidade, não. Era um aglomerado de fazendas, né? Umas juntas das outras, uma parte pertencente ao Vale do Açu, outra pertencente ao Seridó, né? Parte dessas fazendas pertencentes a Acari, outra, a grande parte a Caicó e a outra parte ao Vale do Açu. Então não existia Jucurutu enquanto cidade, nem enquanto povoação, nem enquanto vila. Então foi a partir dessa data, 16 de agosto de 1862, que deu-se início à construção da primitiva capela de São Sebastião, e em volta dessa capela, os familiares de Antônio Batista foram construindo as primeiras residências essas que deram origem às ruas do centro antigo de Jucurutu. E assim vai florescendo um pequeno núcleo urbano que deu origem a Jucurutu que nós conhecemos. Aí nesse processo vão surgir 3 ruas: a Rua dos Batistas, a Rua da Matriz e a Rua do Cedro. Os nomes antigos das 3 primeiras ruas de Jucurutu. A Rua dos Batistas, como o próprio nome sugere, os familiares de Antônio Batista, seus sobrinhos, foram construindo suas casas. A Rua da Matriz, que é aquela rua paralela ao Centro Cultural que está sendo construído. E a Rua do Cedro, a antiga Rua do Cedro, que fica nas proximidades da praça, né, daquela rua que fica por trás da praça, onde havia aquele antigo bar que foi demolido, né? Então,
Aí começa um pequeno núcleo urbano que vai dar origem à cidade que nós hoje conhecemos. Então, quando Jucurutu foi emancipado, em 1935, já havia iniciado todo esse processo, né? Então, uma figura se destaca nesse período. Então, uma figura vai se destacar nesse processo, que é o Major José Batista dos Santos Lula. Então, qual é a ligação dele com Antônio Batista? Era sobrinho, né? Quando Antônio Batista ele faleceu, então essa liderança, né, ela passa para o seu sobrinho, o Major Lula. Então, quem foi o Major Lula? Outra figura política de muita importância aqui na região do Seridó. Ele foi prefeito de Caicó, né? Ele residia na Fazenda Soledade, a Fazenda Soledade que nós conhecemos lá naquela região do Espinheiro, da Pedra Branca, naquelas imediações. Ele residia lá era a propriedade dele. Só que Jucurutu muito ligado a Caicó, né? E ele foi prefeito de Caicó e foi também deputado provincial, né? Deputado de província, ou seja, na época do Império. E ele teve 4 legislaturas, né? 4 mandatos. Os mandatos naquela época eram de 2 anos. Então, ele utilizou da sua influência política para elevar Jucurutu, no ano de 1874, à categoria de distrito policial, vinculado a Caicó. E, a partir dessa elevação de Jucurutu, dessa situação, Jucurutu começou a ter o seu traçado geográfico mais ou menos delimitado, né? Teve aí o início da delimitação geográfica da cidade, né? Da delimitação territorial, melhor dizendo. E o que é que acontece? Os anos vão se passando e ele vai se dedicando a essa povoação e consegue trazer a primeira escola pública do sexo masculino, né? Veio um professor contratado com recursos do Tesouro da província, né? Da província do Rio Grande do Norte, portanto recursos do Império, que pagava e mantinha essa escola. E ele ampliou a matriz também no ano de 1874, aquela capela que era ligada à freguesia de Santana, né, de Caicó. Ela também ganha autonomia, de capela passa a ser matriz, igreja matriz, ou seja, dela poderão surgir outras capelas, e ele vai ampliar o templo, vai receber recursos para isso. Esses fatos, inclusive, serão noticiados no jornal O Bravo Conservador, que era um jornal monarquista, certo? Que circulava na cidade de Natal e que era distribuído para todo o interior da província. Naquela época não era estado do Rio Grande do Norte, era província do Rio Grande do Norte. E o Major Lula ele vai ser uma figura muito importante nesse período, que vai encabeçar, não somente ele, mas principalmente ele, que vai encabeçar o desenvolvimento dessa pequena localidade, né? Trazendo escola pública, traçando a delimitação territorial do município, como eu já disse, contribuindo também no ponto de vista socio-religioso para as reformas, as ampliações da Igreja Matriz. Enfim, ele será uma figura muito importante e mesmo residindo em Jucurutu, também ocupando o cargo de prefeito de Caicó. Então, nesse período, a atividade pecuária, a criação de gado, vai ser a principal atividade econômica, né? Então, as fazendas elas vão se desenvolvendo, os proprietários rurais vão construindo suas casas em volta da capela, que passa a ser matriz, né? E a cidade vai se organizando e a cidade vai crescendo. Quando o Major Lula ele falece, então em substituição a ele fica o seu filho, né, Francisco Batista dos Santos Lula, que será uma outra figura muito importante, né? Ele irá encabeçar a organização da primeira feira, que vai acontecer debaixo de uma latada montada com ramos de oiticica, ali nas proximidades de onde era o antigo galpão, né? Hoje é o Centro Cultural, está sendo construído. Ele também irá fundar o mercado público da cidade, ele reúne os demais proprietários, os comerciantes da cidade e reúne recursos e encabeça, digamos assim, a construção do prédio do antigo mercado, né? A banda de música também será fundada por ele e tantas outras iniciativas. Então, foram essas pessoas, muitas vezes as pessoas até me questionam, você fala muito sobre a família Batista. Poderia ter sido outra família, mas não foi.
foi essa família que se destacou, né? Todos esses patriarcas que se esforçaram e que trabalharam muito para que Jucurutu se tornasse o que é hoje. Então, os sobrinhos de Antônio Batista, né, esse pessoal todinho, eles vão se aproximando de Jucurutu. Os filhos do coronel José Batista da Timbaúba, né, o Major Lula tinha uma irmã, Maria Mafalda de Araújo, que residia na Fazenda Soledade, era sua vizinha, inclusive, né? E ela se casa com um tenente-coronel da Guarda Nacional, a mesma patente que o Major Lula também tinha. E todas essas pessoas, elas irão contribuir para o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento social, o desenvolvimento local, né? Então, com o passar dos anos, Jucurutu vai começando a adquirir feições de uma cidade, né? A nível de interior, se a gente for considerar as cidades do interior, do Seridó particularmente, Jucurutu, quando passa do século XIX para o século XX, né, a partir de 1910, 1920 principalmente, Jucurutu começa a adquirir áreas de urbanização, né? Então as ruas já são bem delimitadas, muitas casas serão construídas. Em 1870, num relatório que é enviado ao governo da província, consta que Jucurutu já tinha cerca de 150 residências particulares. Para hoje em dia, para a nossa visão de hoje em dia não é muita coisa, mas para aquele período era bastante, né? Aí tinha o Rio Piranhas, que era uma fonte constante de sobrevivência, porque a água é indispensável, né? E também, a partir da década de 20, Jucurutu começa a se destacar pela produção de algodão. Então a pecuária começa a ceder espaço para a cotonicultura. E como a nossa cidade, a região onde nós estamos, fortemente marcado, o relevo é fortemente marcado pela existência de serras, então esse solo de serras, da região de serras, é muito propício para o plantio de algodão. Então Jucurutu vai se destacar também pelo plantio de algodão e também pela extração da borracha de maniçoba, né, que vai ser muito explorada e comercializada para outras cidades, para Campina Grande, por exemplo. Então Jucurutu vai se desenvolvendo, né, gradativamente. De modo que em 1935 já existia, como eu falei, uma agência de correios, um cartório. Também já existia a banda de música, o mercado público, o Grupo Escolar Antônio Batista estava prestes a ser inaugurado. E aí, graças aos esforços de outros patriarcas que vão se destacando, além da família Batista, Jucurutu vai alcançar sua emancipação. Entre esses patriarcas, eu destaco aqui o senhor Janúncio Afonso de Medeiros, que foi nomeado como primeiro prefeito pelo interventor Mário Câmara, né, em 1935. Então, quem estava no governo era o presidente Getúlio Vargas. Ele nomeava os governadores dos estados brasileiros, que eram chamados interventores, e os interventores, por sua vez, nomeavam os prefeitos das cidades recém-criadas, como foi o nosso caso, porque Janúncio Afonso, em seu primeiro mandato, ele não foi eleito, ele foi nomeado como prefeito pelo interventor Mário Câmara. E aí, Jucurutu, a partir de sua emancipação, vai se desenvolvendo gradativamente e outras atividades vão surgindo, como o comércio vai se intensificando, o minério também, com a exploração de xelita na mina do Bonito, que recentemente teve essa atividade, digamos assim, foram reabertas as atividades, né, de exploração do ferro, do minério de ferro, e assim por diante. Então, Jucurutu tem todo esse longo passado histórico e que precisa ser lembrado, né, dando sempre destaque à figura de Antônio Batista dos Santos, porque foi a partir dele que o centro urbano que hoje nós conhecemos, dando destaque para a Igreja Matriz de São Sebastião, foi a partir de Antônio Batista que toda essa realidade teve origem. É claro que outras pessoas também fizeram parte, mas ele é a figura principal de destaque, né? E seus familiares, seus sobrinhos, seus descendentes, todos também participando desse processo.
Anel, então a gente gostaria, em nome da equipe da TV Jucurutu, nós gostaríamos de agradecer pela sua receptividade e por você aí ter contado a história da cidade de Jucurutu. Certo. Eu que agradeço a visita da equipe da TV Jucurutu e desejo muita sorte, muito sucesso nessa empreitada, nessa iniciativa que com certeza trará muitas contribuições para divulgar, para difundir a imagem da nossa cidade. Jucurutu, de um povo valente, bom e acolhedor, me traz a felicidade e o orgulho de ter um povo de valor. Gente que trabalha e ama sua terra, do Rio Piranhas ao Vale do Açu, povo unido e forte, cidade feliz. Sou Rio Grande do Norte, sou Jucurutu. Jucurutu do Ferro, uma cidade rica, terra de boi selado e de ouriçica. Essa é minha terra.